Ah, agora foi. Oi, Carlão. Beleza, tranquilo. Como é que tá, Ó, senhor Wilson? tudo Tudo ótimo, firme? graças a Deus. Tranquilo? Eu não tava te vendo aqui, cara. Tudo Outro ótimo. dia. Então tá bom. Chegou bem? Tudo tranquilo, sem trânsito. Tá Nesses bom. dias atuais, tá tudo tranquilo. É isso aí. Ô, meu querido, obrigado aí por ter aceitado o convite, beleza? Imagina, Te eu que agradecer de agradeço a primeiro lembrança. aí. Que isso. Perfeito. Satisfação. Eu queria que, para a gente começar, que você pudesse falar aí brevemente sobre você e sobre onde você trabalha. Perfeito. E vamos lá, fica à vontade aí para conversar com o pessoal. Perfeito. Eu sou o Wilson Claro, vivo esse mundo do pré-fabricado aí desde o do início da carreira, né? Comecei minha vida lá em 2006 na Protendit, em São José do Rio Preto. Trabalhei lá em torno de 2 anos. Aí depois eu dei uma escapada e fui trabalhar com estrutura metálica, lá em Rio Preto mesmo, que eu fiquei mais ou menos uns 4 anos na ISEC. E aí, esse ano, está fazendo 10 anos que eu estou na Leonardo. Eu Show de iniciei minha bola. carreira na gestão de obras e agora, recentemente, meados do ano passado, eu assumi a gerência comercial na Leonardo. Bacana. Beleza. Oi, você e aí, como é que tá lá a empresa? Vocês estão trabalhando? Só para a gente ter um panorama rápido aqui, como é que Não, tá indo perfeito. lá? É assim, hoje a gente está a cada dia vivendo o que o dia nos manda, né? Há 2 semanas atrás, quando a coisa começou a se agravar e houve essa, digamos, essa imposição até governamental para que houvesse a paralisação das atividades, em função que a gente fez com a nossa equipe de medicina do trabalho, segurança do trabalho, foi montar um processo de conscientização das pessoas, no sentido de a gente evitar aglomerações, a gente começou a abrir todas as janelas, evitar o uso de ar-condicionado. Felizmente, a gente está a nossa fábrica fica aqui em Atibaia, então o clima está bem ameno, então está permitindo isso, entendeu? 20, 22, 23 graus todo dia, então não é problema. Distribuindo álcool em gel na fábrica, em todos os ambientes. E a gente fez imediatamente um mapeamento de todos os profissionais que trabalham com a gente que estariam dentro das classes de risco. Então, imediatamente, sim, cardíacos, pessoal com diabetes, pessoal com alguma doença crônica pulmonar, a gente imediatamente já colocou essa turma de férias. E os acima de 60 anos. Felizmente, como a nossa equipe aqui, a gente tem algumas pessoas mais antigas, mas a maioria é gente mais nova, então isso não significou uma perda muito grande em termos de capacidade de continuar as operações. Entendi. Então, feito isso, a gente foi, por um segundo momento, acionar os nossos clientes. Dentro já há 2 semanas que a gente está lidando mais fortemente com isso, alguns clientes já nos ligaram e eles indicaram que poderiam parar as atividades. Ao longo da semana passada, isso se agravou um pouquinho mais, porque a gente teve dificuldade em algumas cidades com o trânsito de materiais, então começou a ter alguma falta de material nas obras. Entretanto, eu diria que em torno de 70%, 80% das obras a gente conseguiu dar continuidade. Às vezes com um ritmo um pouquinho menor, mas a gente conseguiu dar continuidade e assim estamos até agora. Né? Ok. Então, impacto efetivo nas obras houve, mas eu diria que foi mais naquelas fases iniciais, quando assim, a gente estava na evolução de projeto, entregava para o cliente, às vezes falou assim, ó, vamos com um pouquinho mais de calma, que eu quero sentir o que vai acontecer. As obras que tiveram mais impacto foram obras com fase de execução de fundação por parte do cliente, alguns porque efetivamente teve problema de ter que paralisar a atividade, dependendo da cidade, que houve alguns bloqueios em algumas cidades aqui próximo a Atibaia, São Paulo, mas eu diria que hoje ainda estamos nesse ritmo, 70%, 80% das obras estão
em andamento. Ah, legal, legal. Ok, Zé, e o pessoal, a equipe lá, você lá com o João, com o Carlos, vocês chegaram a desenhar algum cenário, alguma expectativa que vocês têm aí com relação a talvez semanas, meses aí? Sim, sim, assim, desde a semana passada, a gente, bom, eu falei um pouquinho sobre as ações que a gente fez na fábrica, a Sim, situação das obras em andamento, que houve a paralisação temporária de algumas, entretanto, ainda a maioria está seguindo. A grande preocupação nossa está em relação ao movimento do comercial, né? Porque assim, como a gente já vinha de uma inércia de várias obras em orçamento e negociação, dessas aí, uma parte continuou as tratativas, mas teve uma parte dos clientes que eles demonstraram que eles vão esperar ou aguardar um pouquinho para ver como que vai ser o desenrolar desse movimento em função do Covid-19. Então, isso nos preocupa, obviamente, porque a empresa é um fluxo, venda, projeta, fabrica, monta. Então, a gente, se parar de ter a entrada das obras, que a princípio tem uma preocupação, mas não existe ainda nenhuma confirmação de que isso vai efetivamente acontecer, mas aí a gente tem que se reorganizar. Então, em cima disso, a gente criou, sim, alguns cenários. A gente criou um cenário, vamos imaginar, um cenário crítico. Se tanto as obras que estavam em negociação quanto as obras que já estavam dentro de casa, e a gente trabalhando em alguma etapa, se elas paralisassem, o que a gente ia fazer? Uma outra situação de eventualmente não entrarem mais obras ou não entrarem obras na quantidade, no volume que é necessário para poder ter essa continuidade da produção, mas as obras que estão na nossa carteira andarem normalmente. E a gente também criou o cenário que seria o ideal, que seria a vida continuar. Eu diria que hoje, obviamente que isso aí, cada dia é um dia, né? Mas hoje eu diria que a gente está mais ou menos aí perto desse segundo cenário. As obras que estão em andamento, algumas paralisaram, mas a maioria, 70%, 80%, estão dando continuidade. Então, continuo fabricando. Hoje aqui, o nosso efetivo na fábrica, tirando esse pessoal que estava dentro das classes de risco, a gente botou toda a área administrativa e todo o trabalho que pode ser feito em home office, a gente colocou. Então, por exemplo, da área comercial, que a gente tem lá os orçamentistas, a gente tem os projetistas e tem os vendedores. Além de mim e do João, que a gente está ali dando suporte para a turma o tempo todo. Praticamente está indo só eu e o João e a Karina, que dá o atendimento telefônico, o primeiro contato, enfim. Então, entendi. numa sala lá, ficamos praticamente 2, 3 pessoas. Só um minutinho. Você fez igual aquele repórter Home lá office, Carlão. aquele repórter inglês lá que entrou menino com a babá. Você fez a mesma coisa, É normal. isso, é isso aí. Tranquilo, E, velho. bem, Tranquilo, tranquilo, tranquilo. então, assim, toda a área de setor contábil, fiscal, a gente botou esse pessoal em home office. Da fábrica, além desse pessoal que representava as categorias de risco, a gente botou mais um pessoal de férias, de forma preventiva, porque houve, de fato, assim, uma pequena redução da necessidade de produção e expedição de peças, mas do restante a gente tá tocando, a gente está trabalhando. Então, Tá. eu entendo que a gente está num cenário intermediário. As obras estão com algumas poucas que paralisaram, a maioria está tocando. Comercialmente, ainda é uma preocupação e é dia a dia, mas a gente está negociando algumas obras importantes que as indicações dos clientes é a continuidade, mas a gente tem uma outra parte que também é representativa de clientes que estão postergando. Então, esse cenário a gente vai avaliando dia a dia, baseado naquela construção de carteira que a gente tem que gerar o tempo todo para poder garantir aquela visibilidade ideal nosso aí de 4, 5, 6 meses, né? Então, Agora vem cá. sim, É, com relação a tudo isso aí, né? Tirando a parte ruim, vocês lá na Leonardo, vocês chegaram a alguma ideia criativa para poder movimentar com isso? Alguma sugestão aí que você pode falar com o pessoal?
qualquer setor, qualquer área aí que talvez tenha aparecido. Então, sabe, Carlos, assim, a nossa impressão, a nossa leitura, e é o que a gente tem tentado comunicar com todo mundo que a gente fala, com clientes, com fornecedores, é a seguinte: a situação do vírus, ela é importante, ela é séria, ela demanda cuidado, tanto é que está o Brasil aí todo e o mundo mobilizado no sentido de a gente fazer um isolamento, fazer o pessoal ficar em casa para poder diminuir a curva de crescimento do número de infectados, porque ele vai acontecer. Só que quanto mais longa for essa curva, maior é a capacidade do nosso sistema de saúde dar conta de atender quem precisar. Mas a grande preocupação que a gente tem visto, e é a nossa leitura, é que o maior problema é, vamos chamar entre aspas, desse vírus psicológico, que as pessoas entenderem e acharem que vão morrer. Imagina, um país desse tamanho que a gente tem algumas mortes, elas são importantes, tá? A gente tem que ter todos os cuidados, mas eu acho que a cabeça das pessoas vai ser o pior mal que a gente eventualmente possa sofrer. Então, a nossa ideia, a nossa conduta, a nossa leitura tem sido a gente tentar manter o pessoal com o espírito positivo, de que essa situação ela vai passar. A gente entende que isso rápido, estamos falando de mais algumas semanas aí, a coisa começa a voltar ao ritmo. Eu entendo que o governo, apesar, são vários pontos de vista, mas seja como for, o governo ele está propondo uma série de planos e pacotes para segurar o máximo possível essa queda na economia, que ela vai acabar acontecendo. A gente tem acompanhado aí os comunicados, as leituras. Mas, enfim, então, esse eu acho que é um espírito que a gente tem que manter, o espírito de que é um momento passageiro, logo, logo ele vai embora, as pessoas têm que continuar suas vidas, as empresas têm que continuar suas vidas e a gente tem que ser promotores desse espírito, né? Espírito de que a vida vai continuar e a gente tem que estar bem. Entendi. Entretanto, é óbvio que num momento desse, que a gente tem até um pouco mais de tempo para poder fazer as nossas reflexões, pensar em relação a tudo, a gente começa a perceber algumas coisas, tanto do ponto de vista pessoal em casa, de cultura, de orçamentária, mas na empresa a gente também percebe isso. Então, por exemplo, a gente percebe alguns movimentos que a gente às vezes é um pouco lento em fazer, que talvez se a gente tivesse tomado algum tempo, estamos falando assim, estou falando até da minha vida pessoal, pô, tem uma continha que ela estava sempre lá, e obviamente que num momento desse todo mundo vai parar para fazer conta, vai tentar eventualmente se readequar caso as coisas não avancem da forma que seria ideal, que é sem perda. Então, obviamente que dentro das empresas a gente começa a fazer essa reflexão e a gente pensa, ó, será que o nosso índice de produtividade, aonde pode melhorar? Então, basicamente, os trabalhos que a gente tem feito é reflexão em relação às nossas contas, uma organização de processos, organização de layout que nos permita ganho de produtividade. Essa é uma agenda que a gente já tem discutido dentro da construção civil há muito tempo. A gente tem passado aí, a gente fechou em 2019 o quinto ano de uma recessão importante dentro da construção civil. Você está aí junto, a turma que está acompanhando tem percebido, obviamente, isso. A gente assistiu, por exemplo, lá no Psique Network, que teve em janeiro, o último que teve, e com a Ana Castelo, que assim, a gente estava saindo dessa queda importante que a gente vinha tendo nos últimos anos. 2019 já indicou um crescimento da construção civil na ordem de 2%, que a gente entende como já teve uma estabilização em 2018, e esse ganho em 2019, a gente estava assim, em 2020, tanto é que tinha uma projeção de pelo menos 2,5% de crescimento. Entretanto, a Certo. gente acumula uma queda durante esses últimos anos de 26,5%. Então, imagina-se que em 2013, 2014, a gente produzia, estamos falando de PIB, né? PIB da construção civil, a gente produzia 26,5% a mais do que a gente concluiu no ano passado. Então, e as empresas e os profissionais da área vieram administrando e sobrevivendo a esse achatamento. É óbvio que uma situação dessa, ela nos dá um susto, que assim, a hora que você acha que você vai começar a retomar,
retomar carteira, retomar crescimento, retomar margens em algum momento, e aí vem um impacto desse. Então, é uma preocupação, e a nossa reflexão tem sido nesse sentido, da gente, frente a esse problema, planejamento e reverificação de processos e produtividade. Esse aí é uma agenda que a gente tem que aproveitar mais essa oportunidade para refletir e implantar tudo o que é necessário, porque não vamos ter mais folga para poder alongar algumas decisões no sentido de ganho de produtividade. Né? Entendi. Você que está agora na área comercial, né? Você viveu os dois momentos aí, montagem e área comercial. Você tem enxergado alguma oportunidade que tá surgindo, alguma coisa que você vê aí que dá para explorar? Tem visto isso agora? Oh, sem dúvida, Carlos. Isso aí a gente tem debatido bastante aqui na empresa e eu sei que já foi citado isso aí, que esses momentos de dificuldade, eles trazem também uma série de oportunidades, né? E a gente sabe que sistemas industrializados, hoje, eles são já muito fortes e utilizados e são a primeira solução construtiva pensada para alguns segmentos. Por exemplo, galpão, por exemplo, edifícios de estacionamentos, prédios comerciais e tudo mais. Mas a gente tem percebido um movimento de construtoras nesses últimos anos, 2 anos, no sentido de tentar também trazer a tecnologia de industrialização pré-fabricado para outros segmentos. Por exemplo, edifícios mais verticalizados, comerciais, residenciais. A gente sabe que para edificação residencial a gente tem uma barreira grande em termos de encontrar soluções que sejam extremamente competitivas. A gente tem um case de sucesso aí na sua terra, né? E, entretanto, houve a necessidade, no caso da Precon, dela verticalizar a estrutura. Então, para ela conseguir viabilizar um sistema industrializado para o habitacional, ela teve que incorporar. Foi uma solução que funcionou e tem funcionado muito bem. Mas esse é um desafio que o nosso setor tem que dar resposta. Há um movimento e uma demanda crescente. No ano passado e esse ano, eu imagino que, embora tenha esse impacto, eu entendo que vá se recuperar. O número de unidades vendidas residenciais tem crescido bastante. Inclusive, no nosso crescimento do ano passado, o crescimento de vendas do habitacional foi teve uma fatia importante, né, do crescimento. Entretanto, ainda falta uma resposta do nosso segmento. A gente tem que encontrar a solução que viabilize financeiramente a migração de sistemas convencionais para sistemas industrializados. A demanda existe, quem executa, as construtoras, os incorporadores estão abertos, entretanto, a gente tem que dar resposta. Já para os edifícios comerciais, a gente está muito mais próximo de conseguir, porque aí a gente fala de lajes mais amplas, não tem todas aquelas divisórias dos apartamentos, enfim. Então, eu entendo que para esse tema existe uma demanda importante, que se a gente souber dar a resposta e encontrar soluções que atendam simultaneamente a questão econômica e a questão arquitetônica, eu acho que temos um grande mercado aí que está aberto para quem tiver coragem, tiver capacidade técnica para dar as respostas. Legal. Você acha que depois desse movimento, né? Vamos falar assim, depois desse momento, o pré-fabricado ele vai sair mais fortalecido? Carlos, eu entendo que sim, porque depois de todas as crises que ocorreram, em todos os momentos, sistemas industrializados, e esse é o nosso mundo na pré-fabricação, eles dão respostas ágeis para soluções de engenharia, soluções de projeto, principalmente prazos de execução. Então, por exemplo, a gente está lidando com situações de alguns projetos que a gente estava lidando comercialmente, que a demanda ela existe, são segmentos e setores que, passada essa obrigação da gente não avançar, eles vão acontecer, porque já
São até contratações e movimentos e construções já que estão com um certo atraso em funções de aprovações de projeto. E é óbvio que um sistema industrializado, com a engenharia que hoje a gente já tem no Brasil, ela dá uma resposta muito mais rápida. Porque existem uma série de segmentos, segmentos de logística, segmentos de data center, segmentos de varejo, que tempo é muito dinheiro para esse pessoal. Então, eles vão precisar dar respostas rápidas, porque quanto antes fica pronto o edifício e permitido o uso, antes começa a ter o faturamento. Então, certamente, eu entendo que passada esse momento de dificuldade, obviamente que a gente tem que contar com o ânimo dos investidores, o apetite para o investimento, o apetite para eventuais riscos que são intrínsecos a qualquer tipo de investimento. Mas, entretanto, eu acho que a gente vai ter um ambiente positivo. O que a gente tem que contar é que esse momento que a gente está passando passe o mais rápido possível, para que os negócios, as empresas e o apetite de investimento eles sejam o mínimo possível abalado, para a gente continuar nessa jornada de retomada do crescimento que a gente já vinha vivendo, né? Legal, cara. Ô, Wilson, cara, queria que você chegasse agora, se pudesse passar uma mensagem para o pessoal, uma mensagem final aí, mas antes de agradecer por ter participado, foi muito bom você ter aceitado o convite aí, né? Imagina, prazer, Carlos. É paulista, né? Você me chama de mineiro, mas você é paulista, então Mas eu sou agora filho de mineiro, então os uai e os trem passam aqui toda hora, você convive, sabe. né? Então tá bom, beleza. Tá bom? Então tá Eu bom, que tá agradeço, desculpado. Carlos. Agradeço o convite. Parabéns aí pelo trabalho que vocês têm promovido. Enfim, eu acho que assim como nós aqui na Leonardo, a gente tem buscado manter o nosso foco e a nossa visão num aspecto positivo, porque essa coisa vai passar, esse momento vai passar e as coisas vão ter que seguir normalmente. Então, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para o nosso pessoal todo, que eu sei que a maioria do pessoal que acompanha aí essas lives são do nosso segmento, é a gente manter a cabeça erguida. Esse momento de preocupação e dos cuidados que a gente tem que ter, ele vai passar rapidamente. A gente tem percebido isso no mundo, a queda é 1, 2, 3 meses no máximo, a coisa volta a ritmo normal. E a gente tem que manter a cabeça erguida, focada em resultado, focado em a gente manter com todo mundo que a gente possa tocar aí um espírito positivo, porque logo passa e a gente vai ter que seguir a vida, as empresas vão ter que continuar entregando os seus serviços, a gente vai precisar trabalhar, a gente tem aí as nossas responsabilidades e vamos manter esse espírito positivo que logo tudo passa. Show de bola, cara. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Carlos. Ótimo trabalho para vocês. Agradeço e muito obrigado aí. Vou chamar o próximo aqui. Beleza. Grande abraço. Um Valeu, abraço, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.